Luciana, a gente sempre acaba aqui o nosso programa, a gente já está com 55 minutos quase, pedindo aos nossos entrevistados que sugiram um livro, um filme e ou uma série que seja importante, ou para o assunto que está debatendo, ou por outra questão. Então, eu queria te perguntar qual é o seu livro. Então, já que falamos tanto dele, eu acho que é importante indicar a todo mundo a biografia do Fernando Moraes sobre Lula, para compreender o histórico do Lula, o Lula que é um homem dos movimentos sociais, o Lula que foi um sindicalista com uma pessoa incrível, e que não chegou ao terceiro mandato também sem essa história de luta. Então, acho que reivindicar a história de luta de Lula é essencial para a gente conseguir, inclusive, pressionar Lula hoje em dia para seguir aí à esquerda, sempre à esquerda nesse seu governo. E sobre um filme, eu acho que a gente está também, né, no 11 de setembro, numa data que, para além do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma tragédia, a gente lembrar aqui, né, do golpe contra Salvador Allende e essas ameaças autoritárias que pairam até hoje sobre as nossas incompletas democracias latino-americanas. Então, um filme dirigido pelo Costa Gravas, Missing, Desaparecido, que é uma história, além de ter atores fantásticos, né, o Jack Lemmon e a Cissy Spacek são assim atores incríveis, mas a gente conhecer essa história, né, essa história que é da luta de um pai, em especial, né, de uma família, na busca do seu filho desaparecido. E como essa história ainda é muito marcante aqui no Brasil, de pessoas até hoje que não foram localizadas na ditadura, de reparações que não foram feitas, de uma justiça de transição absolutamente incompleta. Então, e quantas pessoas ainda são as desaparecidas na nossa democracia, com essa violência policial, em especial, pós-governo Bolsonaro, né? Então, acho que é um filme que merece ser visto, refletido, das violências que ocorreram no Chile e a colaboração também com o governo brasileiro, nessas operações das ditaduras na América Latina na década de 60 e 70. Um filmaço. E tem série? A série que eu queria indicar é uma série feminista também, que eu acho também é sempre bom rever, ela não está mais na crista onda, né? Mas e a gente falar aqui do próprio livro, que eu até tinha aqui em casa para mostrar para vocês, mas acho que vocês vão ter uma foto, né? O Conto da Aia, que é uma distopia que é baseado no livro de uma argentina também, né? Na Margaret Atwood, mas que essa série fez muito sucesso aqui no streaming, que conta justamente uma distopia de uma autocracia na qual as mulheres elas são escravizadas, e as poucas que conseguem engravidar, elas são vítimas de um controle total sobre os seus corpos, e não só narra essa opressão contra as mulheres, como narra a luta das mulheres contra essa opressão e a organização delas para combater essa teocracia, né? Em tempos que querem também no Brasil continuar controlando os nossos corpos, nós estamos no mês de setembro, no mês de luta pela legalização e descriminalização do aborto. Eu acho que esse é um debate muito importante também das feministas, de todas as mulheres do Brasil, da gente lutar contra esse autoritarismo, essa opressão que hoje marca essas religiões também fundamentalistas, que com grande participação no Congresso Nacional e que querem aí ainda nos manter nessa lógica de ver milhares de mulheres sendo vítimas de abortos inseguros em todo o Brasil, em especial as mulheres pobres e as mulheres negras. Então, fica aí a reflexão para esse mês de setembro também sobre os nossos corpos. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Mas antes do senhor responder, eu quero registrar de novo, nós estamos aqui no programa de hoje tratando do livro recentemente lançado pelo professor Ricardo Mussi, editado pela editora da Unicamp, Trajetórias do Marxismo Europeu. A gente aqui pôde ter uma espécie de degustação de algumas das ideias e das investigações do professor Mussi que estão contidas nesse livro. Eu quero aqui fortemente recomendar a todos que estão nos assistindo ou que vierem a nos assistir depois que adquiram o livro e o leiam com atenção. É um livro de fácil leitura, não exige
ser um acadêmico. Ao contrário, qualquer pessoa que tiver interesse na história do marxismo deve ler esse livro. É um livro de umas 200 páginas, portanto, também não precisa de muito tempo para ler o livro, e permite ter uma ideia muito sólida sobre a trajetória do marxismo no período citado pelo professor, após a morte do Marx e suas derivações, especialmente aquilo que veio a ser chamado marxismo ocidental, o marxismo europeu. Então, é um livro que eu recomendo fortemente a todo mundo que está nos assistindo. Professor, livro, filme e série. Obrigado aí pelos elogios, né? E realmente eu procurei desenvolver um texto que fosse acessível ao interessado em geral, né? Eu sou professor universitário e já publiquei vários artigos, né, sobre esses assuntos, mas em formato acadêmico, né, com aquele aparato todo que eu dispensei na redação desse livro. O livro tem notas, né, mas são poucas notas, e essas notas são, no final, quem quiser não lê-las, né, não vai perder nada. São notas assim para indicação para quem quiser, digamos, aprofundar num determinado tópico. Bom, eu vou sugerir aqui, né, um livro da coleção Ensaios da Boitempo, coleção essa que eu sou o editor, né? Então, eu fui convidado lá pela editora Boitempo para dirigir uma coleção de livros que tratem de temas da nossa atualidade, né? Que foram livros compostos especialmente para essa coleção, que já são 6 volumes editados, né? Agora saiu um novo, um 7º, e para não, como falaram que tinha que ser só um, né? Eu não vou citar nenhum dos autores nacionais. Os outros são todos autores nacionais. Para não discriminar nenhum, vou citar aí o marxista americano Frederick Jameson, né, no seu livro Arqueologias do Futuro, que é o único livro da coleção também que é uma tradução, né, que foi feita com o aval, né, o consentimento. O Jameson exigiu até que ele visse a tradução antes do livro ser publicado, né, e aprovou. Então, é um livro importante. Nós, aqui no Brasil, conhecemos muita obra do James por conta da discussão sobre o pós-modernismo. Inclusive, ele deu um giro aí, viu, Altman, nessa questão do pós-modernismo. Ele tomou um caminho marxista no pós-modernismo. O Perry Anderson, né, mostra um pouco isso, como o Jameson apontou um caminho, uma explicação marxista para o pós-modernismo. Mas esse livro trata de outra questão. Esse livro trata dos livros de ficção científica e também do conceito de utopia, né, desse assunto aí que é premente no momento, que é a possibilidade de uma transformação social. Filme e série? Alguma indicação? Então, eu vou indicar aí o filme Parasita, né, que é um filme que fez um certo sucesso, ganhou o Festival de Cannes, foi bem recebido aqui no Brasil, mas que depois, aí, por conta do streaming, né, ele não tem sido muito divulgado, e eu acho que quem não viu vale a pena ver, e também é um filme que tem uma grande atualidade, eu diria mais, né, no meu ponto de vista, assim, de cinéfilo, né, eu diria que é o melhor filme do século XXI, né? Então, eu recomendo aí o filme do diretor coreano, né? Bong Joon-ho. Muito bem. Embaixador, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
Sabe, é uma questão muito complicada, porque dos livros eu estou um grande apreciador dos clássicos. Eu já disse que eu decidi de reler tudo que foi escrito pelo Nikolai Gogol. E aconselho de ler o Taras Bulba, que foi traduzido para português. Tem uma tradução da editora 34 do Taras Bulba, eu acho. Mas aqui ele está vestido mais como um casaco do período da Revolução de Outubro, porque o Taras Bulba do Gogol é um pouco mais antes do que isso. E outro livro que, para mim, é um livro bem russo, é russo, que descreve tudo que a Rússia tem de ponto de vista político, e nem só político, emocional, familiar, é A Guerra e a Paz. É o meu livro preferido. Sim, é o meu livro. De Leon Tolstói. Sobre os filmes, é uma questão muito complicada, porque dos filmes antigos feitos ainda na União Soviética, havia uma série dos filmes filmados pelos produtores que passaram pela guerra, e esses filmes estão sobre as consequências da guerra. Mas dos modernos, há 2 semanas eu vi um filme que também me agradou inesperadamente, é o Nuremberg, um filme baseado na escritura de um grande conhecedor do processo de Nuremberg, e é bom. Nuremberg, é sobre o julgamento de Nuremberg. É mistura de julgamento de Nuremberg com uma história, eu penso, inventada, mas típica de tempos daqueles. Tá bem. O senhor quer fazer mais alguma indicação? Sobre filmes? Filmes, séries? Eu já estou aqui no Brasil há 2 anos e tal, como embaixador, e confesso que, de vez em quando, eu estou olhando os séries e seriais no Globo. Eu fiquei impressionado pelo Pantanal. O Pantanal, edição 2, é a melhor coisa que vi. Eu fiquei até muito impressionado pelo Pantanal. É um filme brasileiro sobre o Brasil, feito pelos brasileiros. Tudo é brasileiro. E um dia... Samuel, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Ela renderia muito mais horas, outras oportunidades certamente teremos. E eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, o livro, tem um livro que eu li já há uns 2 anos, mas eu acho um livro maravilhoso, é uma saga brasileira do século XIX, deve ser talvez o melhor romance brasileiro do século XXI. Eu não sou literato, eu até não leio muito, não sou uma pessoa muito culta, mas O Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, é um livro maravilhoso, a história de uma africana escravizada, trazida para o Brasil, e que é uma história brasileira a partir dos olhos de uma escravizada de todo o século XIX. E a autora fez um trabalho de pesquisa espetacular. O livro é escrito numa linguagem fluente, de uma leitura, é gigantesco, 800 páginas. É um Tempo e Vento do Érico Veríssimo, mas uma leitura super agradável, e a gente tem muito Brasil lá. Acho o livro imperdível. Acho que todo estudante do ensino médio tinha que ler Um Defeito de Cor. De filme, eu gosto muito da cinematografia americana. E eu gosto principalmente da capacidade que a sociedade americana tem de falar sobre os seus problemas e enfrentar os seus problemas de frente. Então, tem um filme dos anos 80 que escancara as limitações da sociedade americana e as dificuldades de uma sociedade em que os espaços mais íntimos de convivência ficam mercantilizados e ficam
filtrados por incentivos de mercado, que se chama Felicidade, Happiness. É um filme duríssimo sobre a sociedade americana, uma crueza e uma crítica dura, como só americano consegue fazer sobre eles mesmos. E aí um filme recente que eu adoro, chama Manchester à beira-mar. Acho uma história linda. Tem uma coisa que eu gosto da cinematografia americana, que eu acho que é muito diferente da cinematografia brasileira. A cinematografia brasileira me irrita, porque sempre tem alguém querendo me dar uma aulinha. Tem sempre um diretor de cinema querendo dizer o que é bem, o que é mal, me dar uma aulinha de política. E americano, acho que faz uma descrição mais crua da dureza da vida humana. Esse filme é lindo, a história de um homem que passa por uma tragédia pessoal e passa o filme todo digerindo essa tragédia pessoal. A série que eu indico também é uma série americana, que eu acho que é uma resposta ao Happiness. É uma série que tenta elaborar de forma mais positiva e não negativa todos aqueles defeitos da sociedade americana que são explicitados, escancarados no Happiness, que é This Is Us, que é uma minissérie em que as relações pessoais são vistas com muita profundidade, com muita beleza, e que acho que é uma resposta a Happiness. Não sei se o autor pensou isso, mas mostra que a sociedade americana pode ter um outro caminho nas relações individuais, pessoais, e que pode olhar as relações individuais e pessoais além dos símbolos de mercado e das valorações de mercado. É isso, gente.